amados, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E estamos aqui hoje para falar do tema o livre-arbítrio, a verdade do livre-arbítrio. Bom, queridos, eu tenho visto algumas pessoas esses dias, eu conversei com algumas pessoas esses dias, as quais elas me disseram assim... Deus vai obrigar meu cônjuge a voltar. Bom, queridos, eu quero falar com vocês dentro da palavra de Deus, tá? Porque eu acreditava nisso antes. E como eu assistia muitos vídeos do YouTube, eu também... isso foi fortalecendo aquilo que eu acreditava como verdade, aquilo que eu tinha por verdade. Muita gente de canal do YouTube falando assim, como Deus vai obrigar o seu cônjuge a voltar. Muitos testemunhos de casamentos que aparentemente foram restaurados, inclusive testemunhos que eu vejo aqui que aparentemente foram restaurados. Fora de casa tá tudo bem, mas dentro de casa é que a pessoa se revela. E aí você vai ver que não houve restauração, houve apenas uma reconciliação. Queridos, até o inimigo traz de volta, tá? Até o inimigo traz de volta, se ele quiser, se ele vê que você está se fortalecendo em Deus, se ele vê que você está se firmando, se ele vê que você está fortalecendo a sua fé, ele coloca quem ele quiser no seu caminho. Ele coloca quem ele quiser para te atrapalhar. Inclusive seu cônjuge, querido. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é que vocês precisam entender e aprender que Jesus vai nos ensinar que o joio e o trigo, eles crescem juntos. Deus, ele plantou uma nação que era para ser santa, um povo santo, mas ele mesmo vai dizer que o inimigo também veio e plantou a semente dele. Ou seja, nós estamos crescendo juntos. E ele está dizendo aquilo para a igreja? Não, querida, ele está dizendo aquilo do povo de Deus. Ele não está falando para a igreja, não. Então, vamos supor, se você é uma pessoa, uma mulher, um homem, que decidiu se firmar na presença de Deus, e o seu cônjuge não ele é uma pessoa má, dissoluta, sabe, que rejeitou ao Senhor, infelizmente, querido, infelizmente, ele é o joio. E nós temos visto agora mais do que nunca que o joio e o trigo estão sendo separados. Ai, Alessandra, isso não tem nada a ver, isso é na igreja, dentro da igreja. Não, querido, não. Tem muita gente do povo de Deus que acabou saindo da igreja porque o pastor estava judiando da ovelha, porque o pastor estava fazendo coisas terríveis. Eu mesma, teve uma época que eu fui expulsa de uma igreja por falar a verdade. Eles não gostaram e me expulsaram da igreja. Então, tipo assim, hoje em dia você não pode mais falar o que está na Bíblia, você não pode mais fazer o que é certo, porque você não cabe ali. E, infelizmente, estamos sendo separados. E muitas das vezes eu tenho visto Deus dando livramentos para as pessoas e as pessoas insistindo num relacionamento aonde só tem adultério, maus tratos, agressões, e as pessoas estão lá insistindo. E Deus já livrou, Deus já tirou, e a pessoa está ali anos e anos e anos se questionando: Deus, o que ainda falta eu mudar para o meu cônjuge que me abandonou voltar? Deus, o que ainda falta o Senhor trabalhar em mim para o meu cônjuge voltar? Bom, queridos, de fato, Deus, ele quer trabalhar em nós. E de fato, existem alguns tipos de relacionamento em que Deus separa os dois cônjuges para ele poder agir, porque não tem como ele agir com os dois juntos. Os dois já estão tão desgastados, brigando tanto, contendendo tanto, discutindo tanto, que juntos não tem como Deus trabalhar. Mas é preciso você entender que isso não é com todos, querido. Isso é uma exceção à regra. Esses dias uma pessoa me disse assim: algumas alianças não serão restauradas porque nem todas as alianças foram feitas com Deus. Bom, queridos, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso não é uma verdade, tá? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte: eu vi muitos casamentos sendo restaurados sem antes terem feito aliança com Deus, mas durante o processo do divórcio, aquelas pessoas viveram uma circunstância tão tremenda de transformação cuja qual os dois se entregaram, ok? Os dois se entregaram.
E aí Deus trabalhou na vida dos dois, os dois se uniram novamente e fizeram uma aliança com Deus. Isso daí não é justificativa para Deus não restaurar casamentos. Por que Deus então não restaura alguns casamentos, mas ele restaura outros? Bom, queridos, ele não restaura porque um dos cônjuges não quis ser restaurado. Não, Alessandra, não existe isso. Deus vai obrigar o meu cônjuge a voltar. Querido, eu não sei há quanto tempo o diabo tem te contado essa mentira. Eu não sei por que você tem se enganado tanto, já que você tem a palavra de Deus na sua mão. Mas Deus não obriga ninguém. Querido, nós vamos para a palavra de Deus e nós vamos ver isso na história de Moisés, na história de Josué, na história de Jonas, na história de Paulo, que são todas as pessoas que as pessoas vão usar para dizer assim, não, porque Deus obrigou. Bom, queridos, antes de entrar na palavra de Deus, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o meu testemunho, né? Sobre o que Deus fez na minha vida e o que muitas pessoas não entendem quando isso acontece na vida delas. Veja bem, queridos, antes de aceitar Jesus, eu era endemoniada. Eu nunca usei droga, eu nunca bebi, muito pelo contrário, eu cresci num ambiente assim, então eu nunca quis beber, usar droga, muito pelo contrário, eu fugia disso. Mas eu era uma pessoa endemoniada, eu era uma pessoa que servia a Satanás e sabia que servia, mas eu queria me manter servindo a ele porque ele me dava as coisas que eu queria. Então eu tinha tudo que eu queria, querido, tudo que eu queria eu tinha. Dinheiro eu tinha, tudo eu tinha. Só que eu tinha uma coisa que ele não me dava, que era o preenchimento da minha alma. Eu vivia em depressão, eu vivia triste. E chegou um tempo, queridos, que o que aconteceu? Eu me mudei para Lagoa Santa e quando eu me mudei para cá, a minha vida espiritual virou de ponta cabeça. O que já era ruim ficou pior. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, já que eu estava continuando ali servindo ao meu Deus, né? Ao meu Deus, tá? E aí, queridos, eu continuei servindo a ele, fazendo as coisas que ele me pedia, fazendo pactos, dando revelações sobre a vida das pessoas, fazia tudo, queridos. Só que aí o que aconteceu? Um belo dia, um amigo da escola começou a falar de Jesus pra mim. E eu sempre batia o pé e eu falava, não, que eu não quero saber de Jesus, não. Por quê? Porque eu tinha tudo que eu queria, querido. Eu tinha tudo que eu queria. Eu ia querer Jesus pra quê? Sendo que eu vi aquele menino renunciando a muitas coisas. Eu vi aquele menino renunciando ao sexo. Ele falava, não, eu só vou fazer sexo depois que eu me casar. Então, tudo que eu via ele renunciando, eu não queria ter que renunciar. Apesar de eu ainda não ter esse tipo de coisa, mas eu falava, não, eu não vou querer. Se eu conhecer uma pessoa que eu gosto, eu vou ter que abrir mão disso para eu poder agradar a um Deus. Uai, nada a ver. O meu Deus não me pede para abrir mão disso. Então, querido, veja bem. Tinham muitas coisas que eu fazia que eu nem me lembrava. Eu não lembrava do que acontecia. Porque o meu nível de opressão era tão grande que eu não me lembrava das coisas que aconteciam. Mas esse amigo meu insistiu em mim, ele persistiu comigo e mesmo assim eu não queria ir para a igreja, até porque, querido, o meu nível de compromisso com Satanás era tão grande que eu não conseguia entrar numa igreja sem ter uma estrela de Davi cortada no meu corpo, em alguma parte do meu corpo. Então, para eu entrar numa igreja, eu tinha que ter uma estrela de Davi cortada em alguma parte do meu corpo. Eu vivia tentando suicídio, eu tenho marcas no meu pulso da época, né? Que eu era endemoniada nos 2 pulsos, eu tenho. Lembro disso? Bom, algumas coisas sim, algumas coisas não. Porque quando Satanás nos oprime, dependendo do nível de opressão a qual nós estamos submetidos, nós não lembramos. Então, algumas coisas eu me lembro sim, algumas coisas não. Algumas coisas, pessoas que vieram me contar, algumas coisas, pessoas que falaram comigo. Mas, enfim, chegou um dia que eu conheci o meu atual ex-marido, né? Porque ele que quis se separar de mim. Quando eu conheci ele também começou a me chamar pra igreja. Ele ia pra mesma igreja desse meu amigo. E ele começou a me chamar pra igreja, e eu não queria. Mas eu queria namorar ele, porque eu estava gostando dele. E na época, eu era noiva de um outro rapaz. Só que eu comecei a gostar do meu marido. E aí, o que aconteceu? Eu via um menino, era um demônio, eu conversava com ele e esse menino pegou e falou comigo, ó, se afasta dele porque ele não vai te trazer coisas boas. Se afasta de quem? Do meu marido. E aí, queridos,
Eu não queria me afastar dele porque eu estava apaixonada por ele. Eu queria terminar com o meu noivo para poder ficar com ele. Só que toda vez que eu tentava terminar com o meu noivo, ele tentava suicídio, ele fazia alguma doideira, alguma loucura. E eu não queria ser responsável pelo fim da vida dele, entende? Então eu fiquei naquela presa, eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia me libertar daquilo. Até o dia que eu comecei a perder as coisas que eu mais amava. Porque aquele menino me disse que se eu continuasse com o meu cônjuge, ele ia me tirar tudo que tinha valor para mim. Isso sim é ser obrigado, querido. Isso sim é você não ter liberdade para você escolher o que você quer. Isso é obrigação. Isso é você querer sair, é você querer conhecer algo novo e você não conseguir. Deus não me obrigou a nada. Deus enviou pessoas para falar dele para mim, para falar do amor dele por mim. E eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia ter um contato direto com Deus. Por quê? Porque eu estava presa. Eu era obrigada a me manter naquela vida que eu estava. E as pessoas vêm dizer, Deus me obrigou a voltar para ela. Deus não te obrigou, querido. O que Deus fez foi o seguinte, Ele criou situações na sua vida, assim como Ele criou na minha vida, tá? Assim como Ele criou na minha vida. E aí você um belo dia decidiu voltar para Ele. Foi isso que Deus fez. Ele criou situações e você um dia enxergou o caminho mal pelo qual você estava andando e você decidiu voltar. Agora, se Deus te obrigou, querido, que coisa terrível, hein? Que Deus terrível é esse que te obrigou a voltar para Ele? E por que eu tô te contando o meu testemunho? Para você entender que Deus não obriga. Ele cria situações para você ver o caminho pelo qual você tem andado. O caminho pelo qual Satanás tem te levado. Para que você caia em si. Queridos, na parábola do filho pródigo, por exemplo, Deus vai nos ensinar uma lição muito importante sobre o deixar ir. Porque aquilo que tiver que voltar para você, vai voltar. Em Êxodo capítulo 2, vamos ver também a história de Joquebede. E depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas ela precisou deixar Moisés ir, beber. Ele era indefeso, mas ela precisou deixar ir. Por quê? Porque se ele ficasse com ela, ele ia morrer. E depois nós vamos falar sobre isso. Mas enfim, queridos, Deus não nos obriga a nada. Mas de fato, um belo dia, quando eu já tinha perdido tudo que era mais importante para mim, eu perdi o dinheiro, eu perdi o meu avô, que era uma das pessoas mais importantes na minha vida. Eu saí perdendo tudo que valia para mim, tudo, querido. Eu fiquei sem nada. E aí um belo dia eu pensei, já que eu já perdi tudo, já que eu não tenho nada, então não me custa nada ir lá e conhecer esse Deus, né? E eu fui pela dor. Por quê? Porque o vazio de ter perdido meu avô era tão grande e eu não tinha mais com o que saciar aquele vazio. Então eu fui, um belo dia, por curiosidade, eu voltei para Deus. E tem muita gente pegando e falando assim, eu voltei porque Deus me obrigou. Deus não te obrigou a nada, querido. Você podia ter ficado lá no pecado se você quisesse. Mas você voltou por quê? Porque a sua alma estava gritando tanto, porque você não tinha mais aonde preencher o seu vazio, que você não tinha mais outra saída a não ser voltar para Deus e você acabou voltando. Mas aí eu pego e te falo o seguinte, você voltou porque Deus te obrigou? Não, querido, você voltou porque você viu que Deus, apesar de tudo, estava lá para você. Você voltou porque você viu que Deus, apesar de tudo que você fez, Ele te amava tanto que Ele te esperou. Entende agora? Você não voltou porque Deus te obrigou. Você voltou porque o Espírito Santo, Ele usou de um momento ali que você abriu o seu coração para te convencer do seu pecado, querido. Porque o Espírito Santo também não convence uma pessoa que está com o coração fechado. E nós vamos ver sobre isso. E tem muita gente que vai dizer assim, Deus molda o coração. Você não viu como foi com o coração de Faraó? Querido, Deus molda. Vamos entender o que aconteceu com a situação de Faraó, querido. Olha o que aconteceu. Faraó já era um homem duro, já era um homem mau, que tinha escravizado o povo de Deus. Deus queria libertar o povo. Se Deus molda o coração, por que Deus então não amoleceu o coração de Faraó para libertar o povo? Porque Deus queria mostrar o poder dele. Bom, queridos, o que acontece de fato é o seguinte. Faraó já tinha um coração endurecido, Faraó já era um homem mau e Deus endureceu ainda mais o coração dele, para que sim, se manifestasse o poder dele e aquele povo aprendesse a confiar nele, porque ele podia todas as coisas e ele queria que aquele povo enxergasse que o Deus deles era diferente dos deuses estranhos a qual os egípcios serviam.
Entende? Mas Deus, ele só molda o coração daquele que abre o coração para ele. E nós vamos ver uma história assim em Atos, quando Lídia, tá? Quando Lídia, ela conversa, se eu não me engano é com Paulo ou com Pedro, ela conversa e ela pega e eles pegam e falam com ela, abra seu coração hoje para Jesus e ele pode mudar a sua vida, querido. Isso é o que acontece, é você que abre o seu coração. Deus, ele não entra dessa maneira aí que vocês estão colocando, não. É por isso que eu vejo que tem tantas pessoas lá fora dizendo que não querem voltar para Deus, porque Deus vai obrigar. Deus não obriga ninguém, querido. Tanto não obriga que lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, olha só o que aconteceu. Deus andava lá no jardim, na viração dos dias, todos os dias ele estava lá para falar com Adão e Eva, todos os dias. Um belo dia chega a serpente, induzida por Satanás, a falar com Eva, e Eva vai, come do fruto e ainda dá para Adão. Se Deus obrigasse a alguma coisa, ele já tinha colocado a mão lá e já tinha falado, pode parar, que é isso? Eu te fiz, te coloquei nesse jardim para você me servir e você vai me desobedecer e você vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e você vai deixar o pecado entrar. Deus não é assim, querido. Deus não obriga ninguém. E aí esses dias alguém falou comigo assim, Deus obrigou a Moisés, Deus obrigou a Josué, Deus obrigou a Jonas. Bom, queridos, Deus não obrigou ninguém. Nós precisamos ver o contexto do que aconteceu na história deles para que nós possamos entender, tá? O que aconteceu. Então vamos primeiro lá em Êxodo capítulo 2, vamos começar por lá, para a gente entender bem o que a palavra de Deus quer nos ensinar, para que a gente saia dessa corrente, dessa cegueira espiritual a qual Satanás nos colocou. Porque, queridos, a intenção de Deus é tirar as escamas dos nossos olhos à medida que nós nos entregarmos a Ele. Mas se nós não quisermos enxergar, Ele também não vai nos obrigar a enxergar nada. E nós vamos percorrer pela palavra dele pra gente ver isso. Então, se o vídeo ficar um pouquinho grande, eu peço perdão, mas eu digo a vocês, é preciso percorrer a palavra de Deus para vocês se lembrarem de como o nosso Deus é cavalheiro, amoroso, companheiro, parceiro e não um Deus que obriga. A palavra vai dizer que Jesus nos libertou, foi para a liberdade que ele nos libertou. Jesus, ele não nos chamou para viver no cativeiro de Deus. Ele nos chamou para nós sermos verdadeiramente livres. E quando você diz que Deus te obrigou, que Deus vai obrigar, você nada mais, nada menos está dizendo que Deus vai colocar aquela pessoa presa sobre o jugo dele. E Deus não é assim. Queridos, lá em Êxodo capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, a palavra vai nos contar sobre a história de Joquebede, que era mãe de Moisés. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas depois você vai ler aí na sua casa, para você meditar na palavra de Deus, amém? E a palavra diz assim, e foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, que era Joquebede. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Querido, olha só a história de Moisés. Veja bem, o inimigo deu um decreto de que todos os filhos dos hebreus deveriam ser mortos. E por quê? Porque aquele povo estava crescendo. Aquele povo era tão numeroso que Faraó ficou com medo daquele povo tomar o lugar deles, aquele povo assumir sobre eles, aquele povo inverter a situação ali a qual eles viviam. Então ele mandou matar todo mundo. Para quê? Todas as crianças. Para quê? Para que eles não continuassem se multiplicando. Ele falou, as meninas vocês podem deixar vivas, mas os meninos não. Os meninos vocês vão matar todos. E chegou um momento, né, que Joquebede, ela tinha ganhado Moisés era só um bebê, e ela o escondeu.
Só que chegou um tempo que ela não podia mais esconder Moisés. Ela amava Moisés? É claro que ela amava. Ela queria se desfazer de Moisés? É claro que não. Mas qual era a situação? Ou ela deixava Moisés ir, ou ela ficava com ele e a qualquer momento ele ia morrer. Então, querido, existem casamentos que estão nessa situação, você aceitando ou não. Ou você deixa seu marido ir ou ele acaba te matando. Ou você deixa sua esposa ir ou ela acaba te matando, porque existem casamentos que são tão opressores, existem ambientes de casamentos que são tão terríveis, tão tremendos, que ou a pessoa deixa ir ou ela morre. Ou a pessoa deixa ir ou morre. E Joquebede deixou Moisés ir. Vocês viram em algum momento aqui Joquebede lá olhando para ver como é que Moisés ia ficar? Não. E a Bíblia também não vai dizer que foi ela que pediu para a irmã de Moisés, para Miriam, ir lá e ficar vigiando o que ia acontecer. Não. Ela colocou Moisés no rio e deixou ir. Miriam, porém, foi e ficou olhando para ver o que ia acontecer com Moisés. O que eu aprendo com isso, querido? Se Deus, ele tem um propósito, se ele tem um propósito, ele vai criar todo tipo de situação possível para manter o propósito intacto. Ele vai criar todo tipo de situação possível para te guardar, para te proteger. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Ele vai fazer tudo que ele puder, querido. Porque Deus é amor e ele não quer perder ninguém, não é só o seu cônjuge, não. Você acha que Deus vai criar situações para que o seu cônjuge se arrependa, mas não vai fazer a mesma coisa lá no drogado que está lá na rua? Num adolescente que está perdido? Deus vai fazer isso com todos, querido. Com todos que estão perdidos. Não é só com o seu cônjuge que está perdido. Mas cabe a eles escolherem voltar ou não. Cabe a eles escolherem se arrepender ou não. Então, querido, o que aconteceu? Moisés, ele tinha um chamado. De fato, ele tinha um chamado. Tanto é que Deus foi lá e chamou ele. Mas olha só o que aconteceu antes disso. Moisés, ele foi criado com os egípcios. Na cabeça dele, ele era um egípcio. A filha de Faraó sabia que ele era hebreu. E Faraó também sabia. E a filha de Faraó sabia do decreto de Faraó. É claro que ela sabia. Mas quando existe um propósito, Deus guarda, querido. Quando existe um propósito, Deus protege. Tanto é que Deus ainda, já que Joquebede deixou ele ir, abriu mão dele, o que Deus fez? Fez ele retornar para ela. Por quê? Porque havia um propósito. Mas primeiro Joquebede deixou ir, deixou nas mãos de Deus. Falou, Deus, tá nas tuas mãos. Eu te entrego meu filho. Deixou ir. Você precisa aprender a fazer isso. Você precisa aprender a deixar ir. Deixe ir. Entrega nas mãos de Deus. Você não vai voltar para ver como é que tá indo lá no rio, se tá tudo bem. Você vai simplesmente entregar nas mãos de Deus. E o que tiver que voltar para sua mão, volta, querido. Só que chegou um tempo que Joquebede criou o menino e devolveu o menino para a filha de Faraó. E ele cresceu lá com os egípcios. Ele cresceu com os egípcios. Então Moisés era egípcio. Ele aprendeu a amar o povo egípcio. Mas dentro do coração de Moisés havia um desejo de salvar os hebreus. Ele não suportava ver os egípcios fazendo mal aos hebreus. Tanto é que ele pega e se levanta um dia e defende um hebreu que estava sendo maltratado por um egípcio. E Deus viu aquilo, querido. Deus viu. E já que ele tinha aquele desejo ardendo dentro dele, o que ele faz? Moisés, eu tenho um chamado para você. Eu vi o que você fez lá com aquele egípcio para defender aquele hebreu e eu tenho um chamado para você. Eu tenho um chamado para você libertar o povo de Israel, libertar o povo da escravidão. E aí Moisés, claro que ele, querido, sinceramente, não é por nada não, mas eu vi um profeta que aceitou de primeira, que falou assim, não, então, assim, de primeira não, porque ele ainda assim, mesmo assim, questionou. Ele falou, Deus, eu sou um homem de lábios impuros, um homem que habita no meio de um povo impuro. Eu não posso fazer isso, Deus, eu não posso fazer o que o Senhor está me chamando para fazer, porque o Senhor é santo. Mas aí Deus vem e purifica ele, e aí ele pega e fala, bom, Senhor, então eis-me aqui, envia-me a mim.
Mas, querido, é claro que todos tiveram medo, é claro que todos tiveram receio, é claro que ninguém vai aceitar de primeira, querido. Ninguém, porque é uma missão árdua. É um trabalho difícil, tanto é que Jesus vai dizer: a seara é grande, são poucos os trabalhadores. E por quê? Porque não são todos que querem assumir o compromisso. Não são todos que entendem que é Deus que vai capacitá-los, que não vem da capacidade deles, que vem do Espírito Santo que vai capacitar. Então bate aquele receio, bate o medo. Foi isso que aconteceu com Moisés, querido. Ele não foi obrigado a nada. A verdade é que Moisés, ele se achava totalmente incapaz, e ele realmente era, de pegar e libertar todo um povo. Então ele pega e fala com Deus: Deus, eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade para isso. Mas aí Deus pega e faz o quê? Não, então, já que você tá com esse medo todo aí dentro de você, então eu vou pegar seu irmão Arão para ele te ajudar. Mas eu preciso de alguém, e eu acredito que você possa fazer isso, porque eu vi o que você fez com aquele egípcio. Eu sei o que o seu coração tem gritado. Seu coração grita por justiça, o seu coração grita por libertação, o seu coração grita por salvação. Eu quero usar você. E aí, queridos, quando Deus chama Arão, Moisés topa. Por quê? Porque Moisés tinha medo, ele não tinha confiança nele mesmo, ele achava que ele não ia poder fazer. Quando Deus me mandou começar o canal, eu falei: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso, eu sou pecadora, eu não tenho conhecimento. Tem gente lá fora lá que fez teologia não sei quantos anos. Como é que eu vou começar um canal e falar para um monte de gente? Vocês acham que eu também aceitei de primeira? Não, não aceitei de primeira não. Mas sabe por que eu aceitei essa missão e essa incumbência? Por obediência. Moisés aceitou porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Arão aceitou porque ouviu a voz de Deus e obedeceu, querido. Aprenda a separar as coisas. Você não se voltou para Deus por obrigação. Se você voltou por obrigação, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Porque Paulo vai nos ensinar que nós não devemos nem ofertar por obrigação. Nem por obrigação. Nem por necessidade, querido. Então, quando você se volta para Deus, você se volta por obediência. Eu aceitei Jesus porque Deus me fez uma proposta. Deus me fez uma promessa. E ele falou: eu posso te libertar de tudo que te aprisiona, você quer? E eu falei: eu quero, Senhor, eu quero ser liberta. Mas foi um processo árduo de libertação. Eu não fui liberta de um dia para o outro, foram anos vivendo aquele processo ali de libertação. Deus foi me libertando dia após dia. E até hoje eu sou liberta, só que agora eu sou liberta de mim mesma. Dia após dia Deus me liberta do meu orgulho, do meu ego, da minha soberba, da minha ganância, da minha vaidade. Dia após dia você vai ser liberto, querido, de alguma coisa, desde que você se submeta à vontade de Deus e você decida obedecê-lo. Mas não, ele não vai te obrigar. Quando eu comecei o meu deserto, um dia chorando, eu falei: Deus, eu quero ser restaurada, eu quero a restauração da minha família. E eu fiz aquilo por quê? Porque eu sabia o quanto a família valia para Deus, querido. E a minha família valia muito para mim. Você acha que Deus está usando a sua vida apenas porque você deseja a restauração do seu casamento, porque você sabe o quanto ela vale para Deus? Não, querido. Deus está usando você para restaurar a sua família, porque ele sabia que dentro do seu coração havia um desejo, assim como no coração de Moisés, de fazer o certo. Entende isso? Só, queridos, que chegou um tempo do meu deserto que Deus falou comigo assim: você quer viver restauração? E eu falei: quero. E ele falou: mas vai doer, você está disposta? Deus me obrigou a viver restauração? Não. Ele me ofereceu, ele falou: vai doer, você está disposta a passar pelo processo? Eu falei: estou. E ele me disse: então, vamos começar o processo. Eu não fui obrigada a nada, não. Não fui obrigada. Você acha mesmo que Deus vai lá fora, vai pegar meu marido, vai obrigar ele? Que é isso, queridos? Que Deus que é esse que vocês estão pintando aí? Deus está criando situações na vida do meu marido e ele fez questão de me mostrar. Porque eu pedi, eu falei: Senhor, eu quero ver desde a menor até a maior. Eu não quero ver o maior milagre, eu quero ver do menor ao maior. Porque se o Senhor me deu um canal, eu tenho que saber falar das pessoas do menor ao maior milagre. E aí, queridos, Deus foi me mostrando situações que ele foi criando na vida do meu marido, coisas que ele foi fazendo na vida do meu marido. O meu marido, depois de 5 meses que ele tinha saído de casa, Deus me mostrou que ele foi enfeitiçado. E eu falei: meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu faço para libertar ele?
E eu comecei a assistir vídeo no YouTube e as pessoas falando de como libertar, como é que tinha que ser feito, Aí quando eu fui para a palavra de Deus é que eu fui ver que a pessoa precisa querer ser liberta, querido. A pessoa, Paulo vai dizer que a pessoa precisa querer acordar, a pessoa precisa querer despertar, a pessoa precisa querer que a escama caia dos olhos. Paulo, que teve a escama dos olhos retirada. Paulo vai dizer que a pessoa precisa querer ser liberta. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, querido. Mas é a pessoa que precisa decidir ser liberta. É claro que a sua oração, ela vai guardar, ela vai proteger aquela pessoa de coisas piores, entende? Mas não é a sua oração que vai libertar, querido. Aquela pessoa precisa querer ser liberta. Eu orei pelo meu marido muito tempo. Eu fiquei meses orando, todos os dias orando. Eu fiz propósito. Eu fiz tudo que eu podia fazer, querido. Tudo. Eu fiz jejum. Tudo. Até que chegou um dia que Deus falou comigo: daqui em diante, eu estou assumindo essa batalha e você não precisa mais pelejar. Eu vou pelejar por você. Só que eu não entendi. E continuei orando. Aí, com o passar dos dias, Deus falou comigo assim: você não entendeu? De agora em diante, eu estou assumindo essa batalha. E por quê? Porque eu não tinha forças mais. Eu estava buscando força onde eu não tinha mais para lutar por uma coisa que eu vi que dependia mais do meu marido do que de mim, porque foi ele que decidiu sair. Você entende? Eu queria continuar com a minha família. Meu marido que não quis mais. Foi o meu marido que decidiu sair. Meu marido que abandonou. Ele rejeitou a Deus. Entende, querido? Você entende isso? Foi o seu cônjuge que decidiu sair. Não depende do que você vai fazer. Não depende da sua mudança somente. Depende também do seu cônjuge. Você precisa da transformação? Precisa. E por que você precisa? Porque quando seu cônjuge voltar, para que vocês tenham um casamento restaurado, vocês dois precisam ter vivido a restauração. Ah, mas o meu cônjuge pode voltar quebrado. Se ele voltar quebrado, querido, então não foi restauração. Me perdoe, mas não foi. Deus não devolve uma coisa pela metade. Ele não faz nada pela metade. O que o inimigo tem plantado na sua cabeça, querido? Não permita que o inimigo te mostre uma meia verdade. Não permita que ele plante na sua cabeça uma meia verdade. Não faça isso. Porque senão ele vai trazer para sua vida um homem quebrado, arrebentado. Ele, o diabo, vai trazer para sua vida e você vai acreditar que foi Deus. O diabo que está escravizando o seu marido vai obrigar ele a voltar para destruir a sua vida e você vai acreditar que foi Deus. Mas Moisés foi obrigado. Bom, então vamos ler o que o próprio Moisés escreveu lá em Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 19 ao 20. Tá? Ele escreveu assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Aqui, queridos, o que Moisés está falando? Lá no capítulo 11 de Deuteronômio, Deus colocou sobre eles a bênção e a maldição. E falou com eles: ó, eu estou colocando sobre vocês. Vocês têm o direito de escolher bênção ou maldição. Se vocês escolherem a bênção, vocês vão colher isso aqui. Se vocês escolherem a maldição, vocês vão colher isso aqui. É simples. O nome disso é semear e colher. Tudo que você colher, se você colhe o mal, se você planta o mal, você vai colher o mal, querido. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Era isso que Deus estava falando para aquele povo. Eu estou colocando sobre vocês aqui a semente. Vocês têm a opção. Ou vocês escolhem o bem, ou vocês escolhem o mal. O nome disso é o quê? Livre-arbítrio. Você tem o direito de escolha. Deus não te obriga a amá-lo. Deus não te obriga a se voltar para Ele. Deus não te obriga a servir Ele. Tanto é, querido, que Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz. Jesus te obrigou a tomar a cruz? Não. Ele está falando: quem quiser vir após ele vai ter que tomar a cruz. Você vai tomar a sua cruz? Você é obrigado? Não, você toma se você quiser. Mas se você quiser vir após ele, toma a sua cruz, renuncie-se a si mesmo. Ele te obrigou a renunciar? Não. Ele está te falando que vai vir caso você decida segui-lo e você segue se você quiser. Se não quiser, é um direito seu.
Tanto é que quando ele estava caminhando lá no meio do povo, ele não obrigou ninguém a seguir ele. Quem quisesse seguir, seguia. Ah, mas os discípulos foram obrigados. Não, querido, os discípulos não foram obrigados. Jesus passou, viu cada um lá fazendo o seu trabalho e falou, olha, segue-me. E eles olharam e falaram assim, nossa, quem é esse? Vamos seguir. E eles foram e seguiram por curiosidade, para saber quem era ele. Eles queriam saber quem era. Imagina, você tá lá pescando, aí passa uma pessoa e vira para você e fala assim, eles estavam esperando o Messias, tá? Porque tinha isso também. Olha o contexto que eles estavam vivendo. Eles esperavam o Messias, um profeta enviado que ia libertar o povo. Eles estavam lá ansiosos esperando por isso. E aí chega um homem que fala assim, larga tudo que eu vou te fazer pescador de homens. Uai, como assim pescador de homens? Não entendi isso. Uai, que proposta que é essa? Uai, eu quero saber o que é isso. Então, queridos, os discípulos, a princípio, seguiram por curiosidade. Eles queriam saber quem era aquele homem. Quem era aquele homem que andava diferente, falava diferente, fazia tudo diferente. Eles não foram obrigados a nada, não. Eles acompanharam porque eles esperavam o Messias e chegou um homem diferente de tudo. E eles queriam saber quem era aquele homem, começaram a caminhar com ele, até que eles descobriram, realmente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mesmo assim, Tomé, por exemplo, viu Jesus fazer vários sinais e maravilhas. Aí quando Jesus morre, Tomé precisa tocar nele para crer que ele realmente era. Olha para você ver, querido. Olha para você ver. E aí vamos lá para Josué. Josué capítulo 24. Vamos ler primeiro o versículo 15 e depois nós vamos ler do 19 ao 22, tá, queridos? Queridos, por que eu tô indo na história desses homens? Porque são justamente os homens que as pessoas vão usar para dizer que Deus obrigou. Deus não obrigou, não. Olha só, querido, cuidado. Tem muita gente aí fazendo seminário e se deixando levar pelo que a doutrina está ensinando, mas a palavra de Deus é muito clara. Os israelitas, os hebreus, eles tinham alianças com Deus. Não era uma nem duas alianças, não. Eles foram fazendo aliança ao longo de anos e anos e anos. Mas o povo quebrou aliança com Deus várias vezes. E Deus renovava a aliança e o povo quebrava. Deus renovava e o povo quebrava. Deus renovava e o povo quebrava. Você acha mesmo que o seu casamento, ele é mais importante do que o povo santo de Deus, querido? O povo separado de Deus? Você é um ramo enxertado na oliveira. Você não é oliveira, querido. Você não vale mais do que os israelitas, não. Tudo bem que para Deus todos somos amados, todos somos ovelhas, todos somos, queridos. Mas se com eles foi assim, você acha que com você vai ser diferente? É claro que não. Deus está pronto para aqueles que o buscam. Deus está pronto para aqueles que o desejam, que o desejam. Mas quem não quer ele, querido, fazer o quê? E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Aqui, ó, vamos lá. Josué foi obrigado a servir a Deus. Bom, vamos ver o contexto de Josué. Moisés tinha morrido. Deus chegou para Josué, por quê? Porque Josué e Caleb foram os únicos que vieram com fé, falar com Moisés com fé, quando eles foram enviados como espias à terra de Canaã. E aí Deus pega e vê algo diferente em Josué e pega e decide propor o chamado a Josué. Ele propõe, ele fala, olha, eu quero você para continuar na missão que Moisés começou. E é claro que mais uma vez nós vamos ver o quê? A limitação do ser humano. E Moisés pega e fala, Deus, eu não posso fazer isso, eu não sou como Moisés, eu não tenho condição para isso. E Deus pega e fala com ele, vai e eu serei contigo. Deus fez uma promessa para ele. Sabe por que Josué decidiu ir? Por obrigação? Não, por confiança. Porque Josué confiou nas palavras de Deus. Porque Josué decidiu acreditar que Deus seria com ele como ele foi com Moisés, querido. E tanto é que lá no capítulo 24, versículo 15, Josué vai dizer assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Escolher, ele tá falando pro povo, ó, escolham aí se parece mal para você servir a Deus, só porque Deus deu leis, estatutos, Deus mandou vocês fazerem isso e isso, Deus quer que vocês sigam os mandamentos, Deus pediu para vocês ouvirem a voz dele, para que vocês sejam obedientes. Se para vocês é mal aos vossos olhos, então escolham hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, aí Josué pega e fala, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por quê? Porque ele escolheu. Agora você acha mesmo que Josué pegou e escolheu pela família toda dele? Claro que não. Provavelmente Josué foi lá, conversou com a esposa, conversou com os filhos e ele falou, olha gente, nós temos essas duas opções, o que vocês querem? E eles entraram num consenso. E por que eu tô falando isso? Porque a palavra vai dizer, como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? E Paulo vai nos ensinar que tem que haver acordo entre os dois, tem que haver consentimento. Então, para Josué ter chegado e ter falado algo assim, ele com certeza primeiro conversou com a esposa dele, conversou com os filhos dele e eles escolheram servir ao Senhor. Lá no versículo 19 em diante, a palavra vai dizer, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Mas se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. Por quê? Mais uma vez, aquele povo estava renovando a aliança com Deus, porque eles caminhavam com Deus e abandonavam a Deus, caminhavam com Deus e abandonavam a Deus, caminhavam com Deus e abandonavam a Deus. Entendeu, queridos? Foi isso que aconteceu aqui. Josué estava trazendo a memória daquele povo. Olha, lembra do que Deus fez por vocês antes de vocês saírem do Egito, durante o período no deserto, tudo que Deus fez, todo o bem que ele fez para vocês? E aí, quem que vocês vão escolher? Porque se vocês escolherem o mal, vocês já sabem que vão colher o mal. Mas se vocês escolherem o bem, vocês já sabem que vão colher o bem, porque vocês viram. Então escolham hoje quem vocês querem servir. E aí eles escolheram, mas a gente já sabe que mais pra frente o que vai acontecer? O povo vai se voltar contra Deus de novo. O povo vai abandonar Deus de novo. Querido, tá na palavra de Deus, lê aí. Em momento nenhum Deus obrigou ninguém a servi-lo. Em momento nenhum. A verdade é que Deus usou todos aqueles que tinham um coração disponível. Todos os que tinham um coração disponível. Tanto é que agora nós vamos para a história de Saul. Saul, lá em 1 Samuel. Saul, querido, o povo estava pedindo por um juiz. O povo estava pedindo por um rei. E aí o que Deus faz? Não, já que o povo está pedindo, eu vou ouvir a voz do povo e tudo bem, eu vou deixar eles serem governados, já que não basta ser governado pelo rei dos reis, né? Então eu vou deixar eles serem governados por um rei. E aí então ele levanta Saul. Levantou Saul, porque Saul tinha coisas diferentes. A própria palavra vai dizer. Ele tinha coisas diferentes nele. E aí, querido, Deus levantou Saul. E ao longo do reinado de Saul, Saul começou até bem, ouvindo a voz de Deus, sendo obediente, servindo a Deus. Só que depois Saul debandou. Saul começou a desobedecer, começou a rejeitar a voz de Deus. E Samuel ia lá e falava com ele, olha, você está desobedecendo. Olha, você está fazendo isso e aquilo. Olha, você acha que Deus está fazendo isso com seu cônjuge? Não. O tanto de pessoa que virou pro meu cônjuge e falou, olha, você está indo contra o que Deus manda, o que Deus tem como princípio, o que Deus gostaria, você está indo contra. O tanto de pessoas, querido. Mas ele ouviu? Não, porque ele escolheu não ouvir a voz de Deus. Ele escolheu não ouvir a voz dos enviados de Deus. E aí, queridos, os seus cônjuges estão fazendo a mesma coisa. A diferença é que uns escolhem obedecer, outros escolhem desobedecer. Tanto é que com Saul foi o que aconteceu. Samuel foi lá várias vezes enviado por Deus e falou com ele várias vezes. E ele só se rebelava, ele só desobedecia, ele só se mantinha em rebelião contra Deus. E aí, no ápice do ápice, o que aconteceu? Deus falou com Samuel, olha, vai lá, manda Saul ir lá e acabar com os amalequitas. É para acabar com tudo, tudo. E Saul foi e não obedeceu. Ele fez uma meia verdade. Ele foi, ele acabou com o povo, ele acabou com... Mas ele pegou o melhor dos animais. O que era ruim, ele matou. O que era bom, ele pegou. Isso é a meia-verdade que Satanás planta no coração das pessoas. Não, você pode ir lá, mas aí você pega o rei, porque você vai judiar dele primeiro antes de matar, entendeu?
Primeiro você vai colocar ele em cárcere. Não vai chegar matando ele não, que isso? Você pode chegar e prender ele, leva ele cativo. E os animais, você não precisa matar tudo não. Mata só a metade. E aí os melhores você pega pra quê? Pra sacrificar o seu Deus. Olha como que Satanás age, querido. É assim que ele age. E aí o que aconteceu? Saul desobedeceu a voz de Deus de novo. E aí o profeta Samuel vira para ele lá no capítulo 15, dos versículos 22 ao 23, e ele fala assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A verdade é, queridos, que isso daqui vai acontecer com muitos cônjuges. Muitos. Deus está lá criando situações para que eles se arrependam. Mas tem alguns que desobedecem tanto, que rejeitam tanto, que chega um tempo que Deus os rejeita. Paulo vai nos ensinar isso. Paulo vai ensinar isso a Timóteo. Olha, eu preguei para Alexandre e Himeneu. Eu falei do amor de Deus para eles. Eu levei o evangelho da verdade, mas eles rejeitaram. E, portanto, eu os rejeitei porque o Senhor os rejeitou. Entende? Você precisa aprender que existem pessoas que serão rejeitadas por Deus, porque primeiro elas rejeitaram a Deus, elas não quiseram obedecê-los. E para Deus, a obediência é valiosíssima. Para Deus, a obediência vale mais do que muita coisa que você imagina. Então Deus está criando situações, mas vai chegar um tempo que se seu cônjuge não se arrepender, e por isso eu repito, Deus determinou um tempo. Se o seu cônjuge não se arrepender nesse tempo, infelizmente Deus não dará mais o arrependimento a ele, querido. E até porque tem muita gente falando assim: ah, mas Deus, ele vai restaurar toda a aliança que foi feita com ele. Bom, queridos, eu vi muitos casamentos que tiveram aliança feita com Deus. O meu casamento mesmo, eu falo pra vocês, eu casei sem ter feito aliança com Deus, eu casei no civil, mas ao longo dos anos eu fui pra igreja, eu aceitei Jesus, ele mudou a minha vida. Eu e meu marido começamos a caminhar juntos, mas o meu marido sempre ia, daqui a pouco saía. Ia, saía. E aí, queridos, chegou um tempo que eu orei 10 anos para que eu pudesse me casar no religioso, porque eu queria consumar a minha aliança com Deus. 10 anos depois, Deus me permitiu casar no religioso, eu me casei. Eu e meu marido jejuamos, eu e o meu marido fizemos abstinência de sexo para poder nos casar, como um propósito, né? Então, assim, nós dois nos entregamos, nós dois fizemos aliança com Deus, mas o nosso casamento foi destruído. E aí Deus me mostrou o seguinte, ele me ensinou uma coisa importantíssima sobre o feitiço. O feitiço, ele tem o poder de tirar o seu cônjuge de casa, mas ele não tem poder de manter o seu cônjuge preso, porque a própria palavra vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá, querido? E à medida que o seu cônjuge saiu, você está ali orando, você está clamando, você está fazendo tudo, Deus está lá criando situações, Deus está agindo do outro lado. Mas Deus não vai obrigar seu cônjuge a voltar. Deus está criando situações, Deus está agindo, Deus está guardando, Deus está protegendo, mas obrigar não. E tanto é, querido, que lá na história de Paulo, por exemplo, quando você pega a história de Paulo, o próprio Paulo vai dizer que Deus não obrigou ele a nada. O próprio Paulo vai dizer: eu escolhi ser um servo de Cristo. Ele vai dizer, e ele vai dizer: escolham hoje servir a Cristo. Ele vai dizer, querido, ele não foi obrigado. Oséias também não foi obrigado. Você precisa ver o contexto da história. Você precisa analisar o contexto da história. Chegou alguém, eu vou ter que cortar o vídeo, mas eu já volto.